Mal Mal se meteu em apuros e acabou sendo submetida a uma tortura. Ou ao menos essa era a intenção da Shen Mei, a mãe da Lo Lan, que é um ser totalmente desprezível. Enquanto isso, com a aproximação do exército real em direção à fortaleza do clã Shi, onde a Mal Mal está sendo mantida refém, a concubina Lo Lan começou a colocar os seus planos em prática. O que será que ela realmente pretende? Se você quiser saber sobre tudo isso e muito mais, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou trazer o review dos capítulos 79.1, 79.2 e 80 do mangá Diários de uma Apotecária ou Kusuria no Hitorigoto. Se você puder me ajudar a continuar com o meu trabalho, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando seu like nesse vídeo ou comprando os mangás da Apotecária pelo meu link na Amazon. Na segunda parte desse vídeo, eu vou trazer spoiler da Light Novel e vou contar pra vocês o que deve acontecer nos próximos capítulos. Mas eu vou avisar antes de dar o spoiler, e aí só continua no vídeo quem quiser o spoiler. Bom, começando pelo capítulo 79.1, a Mal Mal ainda estava sendo mantida refém em uma fortaleza do clã Shi, e uma vez por dia, ela era tirada do seu quarto e levada até a Shen Mei, a mãe da concubina Lo Lan, para atualizar o progresso do seu trabalho como apotecária. O detalhe é que o quarto da Shen Mei, além de ter uma decoração toda extravagante, tinha como principal atração um surubão que estava rolando na cama da Shen Mei. Lo Lan e Suirei também estavam dentro daquele quarto, mas pelo comportamento das duas, a Suirei parecia mais ser uma serviçal da Lo Lan do que a sua irmã. Na volta pro seu quarto, Mal Mal encontrou Kyo-woo e as outras crianças no corredor, e o Kyo-woo quis saber se a sua mãe estava no quarto da Shen Mei e se ela estava bem. Só que a Mal Mal não sabia identificar qual das mulheres que estavam no surubão que seria sua mãe, e considerando a situação em que as mulheres que estavam naquele quarto se encontravam, Mal Mal achou prudente não entrar em detalhes com Kyo-woo, já que ele era muito novo para ficar ciente dessas coisas. Kyo-woo concluiu que a sua mãe deveria estar muito ocupada para vê-lo e que talvez tivesse sido melhor esperar por ela na vila. Mal Mal percebeu que a mãe dele deveria saber onde estava se metendo e tomou a decisão de deixá-lo na vila de propósito. E quando Mal Mal se despediu de Kyo-woo, ele parecia querer lhe dizer alguma coisa, mas acabou ficando calado. Alguns dias se passaram e Mal Mal continuava ocupada, trabalhando na criação das poções da ressurreição e da juventude eterna. Com relação à poção da ressurreição, o apotecário anterior conseguiu ter algum progresso, já que a Surei de fato morreu, mas passa bem. Contudo, com relação à poção da juventude eterna, o trabalho do apotecário anterior não trouxe muitos avanços, tendo se limitado apenas à criação de produtos de beleza. Mal Mal tinha consciência de que exercícios e uma alimentação balanceada contribuíam para retardar o processo de envelhecimento, mas não existia nenhuma forma de interromper completamente o envelhecimento. Só que a Shen Mei queria uma poção que fizesse ela se tornar mais jovem imediatamente, após tomar um gole, sendo que a Mal Mal sabia muito bem que um remédio milagroso como esse não existia, né? Enquanto Mal Mal se dedicava ao seu trabalho de apotecária, ela ouviu Kyo-woo e as crianças mais uma vez brincando no corredor, sendo que os empregados sempre evitavam que as crianças circulassem por ali. Isso sem contar que saía um cheiro de ovo podre das escadas que ficavam mais adiante no corredor, e era o mesmo cheiro que a Mal Mal sentiu quando tentaram atirar no Jinchi com a Feifa. Ou seja, era provável que estivessem fazendo testes com a Feifa naquela fortaleza. Nesse momento, Mal Mal foi surpreendida com um pedaço de papel que foi jogado por baixo da porta, com os dizeres: "Corra, eu vou distrair o guarda", e um pedaço de arame. Ou seja, o Kyo-woo tinha consciência de que a Mal Mal estava presa naquele lugar contra sua vontade e decidiu ajudá-la a escapar. É claro que era um plano bem infantil, já que um arame fino como aquele não seria o suficiente para arrombar a porta. E ainda teve o fato de que o Kyo-woo foi pego no flagra muito rápido pelo guarda, acabando com o plano de fuga da Mal Mal. E o resultado disso é que Mal Mal, Kyo-woo e o guarda foram colocados de castigo num corredor e Suirei exigiu uma explicação. Kyo-woo fingiu demência e alegou que estava brincando de checar se o guarda estava sendo negligente, enquanto Mal Mal se defendeu dizendo que não foi ela quem convenceu o Kyo-woo a orquestrar a sua fuga. Só que quando a Suirei já tinha deixado a situação sob controle, quem apareceu foi a Shen Mei, que quis saber o que estava acontecendo, já que Mal Mal, Kyo-woo e o guarda estavam de castigo sentados no corredor. Pela reação do Kyo-woo,
Mal Mal percebeu que uma das mulheres que estava acompanhando a Shen-Mei deveria ser a mãe do menino. Suirei tentou explicar a situação a Shen-Mei, deixando claro que já estava tudo resolvido. Mas como a Shen-Mei é uma piranha escrota, ela queria dar uma surra no Kyo-woo, mesmo assim, já que garotinhos levados devem ser punidos. Suirei tentou interceder, defendendo o Kyo-woo e dizendo que ele era apenas um garoto que aprontou, mas não fez nada demais. Mas a Mal Mal percebeu que Shen-Mei não era uma mulher nada razoável e que gostava de ver as pessoas sofrendo. Ou seja, ela queria encontrar um culpado e punir alguém de qualquer forma. Então, já que o Kyo-woo não teria feito nada demais, a saída seria torturar o guarda. Só que a Mal Mal, já irritada com aquela situação, acabou xingando a Shen-Mei, já que não achava certo ninguém ser punido sem motivo. Mas é lógico que a Shen-Mei, ao ouvir o xingamento, não iria deixar aquilo barato e acertou a Mal Mal com um leque na cara. Mal Mal sabia que era burrice ter comprado briga à toa com a Shen-Mei, mas meio que o xingamento escapuliu. Quando ela se deu por si, já era tarde demais. E Mal Mal sabia muito bem que aquela punição era apenas o começo. Agora, seguindo pro capítulo 79.2, Mal Mal sabia que a merda já estava feita e que não iria escapar de uma punição mais severa. Então, ela mentiu, dizendo que planejou tudo sozinha e que pediu pro Kyo-woo criar uma distração para que ela pudesse escapar. Shen-Mei tava com tanta raiva que parecia um demônio possuído e acertou mais uma vez o seu leque na Mal Mal. Shen-Mei ordenou que Mal Mal fosse levada até a prisão d'água, o que, em outras palavras, significava que a Mal Mal seria torturada, e ela pensou, eu deveria ter ficado de boca fechada. Contudo, Suirei intercedeu para defender a Mal Mal e tentou argumentar que eles não poderiam se dar ao luxo de perder mais um apotecário. Mas como a Shen-Mei não aceitava ser contrariada, é óbvio que sobrou pra Suirei, que tomou um leque na cara e abriu um corte em sua testa. Aí, a Shen-Mei fez a bizarrice de lamber o sangue que escorreu da testa da Suirei, dizendo que não importava o quão nobre fosse a sua linhagem, porque bastava uma única gota de sangue impuro, que já era o suficiente pra arruinar tudo. Bom, existe uma explicação pra Shen-Mei ter falado isso, mas eu vou deixar pra explicar essa parte no final do vídeo, já que é um spoiler da Light Novel. Mas voltando, como o leque da Shen-Mei ficou manchado de sangue, ela quis jogá-lo fora e pediu um leque substituto. Pois é, a mulher tinha um estoque reserva de leques, porque toda hora precisava fazer reposição, tanto que ela ficava batendo nas pessoas com leque. Como a Suirei nem chegou perto de convencer a Shen-Mei, a Lo Lan propôs uma alternativa. Ao invés de mandar a Mal Mal para a prisão d'água, ela sugeriu usar o poço, que na tradução original se chama Taibon. Só de ouvir menção a esse nome, a Suirei começou a tremer, demonstrando que ela passou por situações traumáticas envolvendo esse tal de Taibon. Mal Mal foi levada até o subsolo da fortaleza pelos guardas e foi deixada dentro de uma cela minúscula com apenas uma janela que ficava a cerca de 3 metros de altura. Ou seja, uma eventual fuga estava fora de cogitação. Um segundo guarda trouxe um baú que estava lotado de bichos peçonhentos, como cobras, aranhas, lacraias, sapos e por aí vai. Basicamente, Taibon era um tipo de tortura em que os prisioneiros eram largados em um poço com várias criaturas venenosas e peçonhentas. Assim, pra mim, isso seria o pesadelo na Terra, né? Pra mim e pra pessoas normais, no caso. Eu fico arrepiada só de pensar numa coisa dessas, credo. E não é pra menos que a Suirei tem pavor de cobras, né? Só que assim, a Mal Mal não é uma pessoa normal. Então, percebam que quando a Lo Lan sugeriu que a sua mãe mandasse a Mal Mal pro Taibon, na verdade, ela poupou a sua amiga de sofrer uma tortura de verdade. Ou seja, quando a Mal Mal viu esses animais peçonhentos, a sua reação imediata foi pegar a presilha de cabelo que a Shisui havia lhe dado, já que ela resolveu usá-la como espetinho, matando os bichos venenosos e separando os bichos não venenosos para virarem comida. Aí, basicamente, depois que ela matou os bichos, ela os colocou em sua presilha como se fosse um espetinho. E se vocês pensam que ela comeu sashimi de cobra, na verdade não. Ela usou uma tocha pra fritar os bichos. Cara, tinha que ser a Mal Mal pra ter uma ideia dessas, né? Genial! Antes de darmos prosseguimento ao capítulo 80, eu preciso dar um aviso a vocês. Galera, esse é o capítulo mais recente lançado até agora. O capítulo 81 era pra ter sido lançado, porém, por conta de problemas de saúde da autora, o novo capítulo só será lançado no dia 25 de junho. Só que aí tem um detalhe. Quando esse capítulo sair, o anime já vai ter passado o mangá. E eu acredito que a segunda
segunda temporada do anime irá até o final do volume 4 da Light Novel. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer a partir de agora, porque eu gostaria de manter os reviews do mangá mesmo assim. Então, talvez, ao invés de dar spoiler da Light Novel, eu faça um comparativo do capítulo do mangá com o anime, até porque às vezes tem algumas diferenças. E mais pra frente, quando o mangá chegar no volume 5 da Light Novel e ultrapassar o anime, o que vai demorar alguns meses, eu volto a fazer esse esquema de fazer o review do mangá e comentar sobre a Light Novel. Essa é a minha ideia inicial, mas sintam-se à vontade para darem outras sugestões. E é claro que nesse meio tempo, eu já posso ir comentando com vocês spoilers do volume 5 da Light Novel, se vocês quiserem. Voltando ao capítulo 80, quando um dos guardas que havia aprendido a Mal Mal retornou, ele se deparou com ela sentada em cima do baú, comendo calmamente o espetinho de cobra, sendo que tinham vários animais mortos no chão. O espetinho cairia melhor se tivesse sal, mas Mal Mal fez o melhor que pôde. E eu não preciso nem falar que o guarda não esperava se deparar com aquela cena bizarra, né? Mal Mal conseguiu matar as cobras venenosas, já que elas estavam se movendo mais lentamente por conta do frio, enquanto os sapos comeram os insetos mais lentos, porém acabaram morrendo pelo veneno. Mas enfim, Mal Mal quis saber o que o guarda estava fazendo lá. Como a Mal Mal acabou levando a culpa injustamente e foi levada para uma câmara de tortura, Suirei e Kyo insistiram para que o guarda fosse até a Mal Mal e a ajudasse de alguma forma, mas ele próprio estava descontente com o que andava acontecendo na fortaleza. E não bastasse isso, havia um exército vindo da capital na direção da fortaleza, ou seja, aquela era uma ótima oportunidade para Mal Mal fugir antes que uma guerra estourasse naquele lugar. Como o guarda libertou a Mal Mal, agora eles estavam quites, mas antes que cada um seguisse o seu caminho, o guarda aconselhou a Mal Mal a não descer as escadas onde estava sendo produzida a pólvora para as armas Feifa. Só que a Mal Mal é muito curiosa, né? Então, aquilo soou mais como um convite para ela, que decidiu descer as escadas ao invés de meter o pé daquele lugar logo de uma vez. Mal Mal viu vários homens trabalhando numa espécie de porão, sendo que ali tinha um forte cheiro de fezes em fermentação. O porão estava muito quente, mas o intuito era manter a temperatura elevada para ajudar a secar a pólvora que estavam fazendo. Só que o detalhe é que uma única faísca poderia ser o suficiente para explodir todo aquele lugar. Nesse momento, Mal Mal se escondeu ao ouvir barulhos de passos se aproximando e quem apareceu segurando uma lanterna foi a Lou Lan, mas ela estava com um olhar tão obstinado que não ouviu a voz da Mal Mal lhe chamando. Lou Lan ordenou que todos os trabalhadores fossem embora naquela hora porque a fortaleza estava prestes a cair. Então, para incentivar que os trabalhadores saíssem de lá o quanto antes, ela jogou no chão um saco com várias moedas de prata. Depois que os homens pegaram as moedas no chão, Lou Lan arremessou a lanterna bem na direção da pólvora e Mal Mal cobriu os ouvidos porque já sabia o que viria logo a seguir. Uma grande explosão proveniente do contato do fogo com a pólvora. Por que o Lou Lan fez isso? O mangá não deixa claro, mas a minha opinião é a seguinte. No momento em que ela soube que o exército imperial estava marchando em direção à fortaleza, isso era um indicativo de que a rebelião do clã Shi teria sido descoberta. Há alguns capítulos, a Mal Mal já havia chegado à conclusão de que todos do clã Shi, incluindo mulheres e crianças, seriam punidos com a morte assim que o Império descobrisse a traição do clã. Eu acredito que a Lou Lan já sabia que o clã dela inteiro seria dizimado de qualquer forma, então ela resolveu explodir aquele lugar para evitar que aquela pólvora fosse usada e mais pessoas inocentes morressem por causa disso. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Os trabalhadores que ainda estavam no local saíram correndo com a explosão, enquanto a Lou Lan acabou tropeçando e deu de cara no chão. Mal Mal ajudou a Lou Lan a se levantar, sendo que nenhuma das duas esperava encontrar a outra naquele lugar. Mal Mal explicou que teve ajuda para escapar da cela e tentou apressar a Lou Lan para elas saírem dali o quanto antes, pois o fogo logo iria se alastrar. Contudo, Lou Lan não tinha a menor intenção de escapar da fortaleza e começou a subir as escadas, perguntando se a Mal Mal iria junto com ela. Até porque Lou Lan tinha alguns assuntos pendentes para resolver e estava apenas começando a colocar os seus planos em prática. Bom, é assim que esse capítulo termina e agora eu vou explicar para vocês por que quando a Shenmei lambeu o sangue da testa da Suirei, ela comentou que Suirei tinha sangue impuro. Mas se você não quiser esse spoiler, você pode fechar o vídeo. Só confere antes se você já deixou o like, se inscreveu e ativou as notificações para ser avisado quando sair o próximo vídeo da Apotecária. Bom, vocês lembram que teve um momento em que a Suirei, enquanto estava disfarçada de eunuco, visitou um túmulo no palácio? Então, esse túmulo pertencia à sua avó chamada Taiho. A história verdadeira é que a Taiho
teve uma filha com o imperador anterior, o pedófilo, né? Mas para ocultar o nascimento ilegítimo, o crime foi atribuído ao médico da corte e tanto a bebê quanto o médico foram banidos do palácio interno. O grande detalhe é que essa bebê era a mãe da Suirei. E aí, quando o pai da Shen Mei morreu, o Xishou acabou assumindo a chefia do clã Xi e se casou com a filha ilegítima do ex-imperador, que deu à luz a Suirei. Ou seja, a Suirei faz parte da família imperial porque ela é neta do imperador anterior, o pedófilo. Pois é, galera, essa é a fofoca. Eu espero que vocês tenham gostado desse spoiler, mas se você quiser mais detalhes sobre isso, assista o vídeo sobre a concubina Loulan, porque ainda tem várias revelações bombásticas que estão por vir. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!